Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu voltei aqui para fazer algo que eu não tenho costume de fazer. Eu voltei aqui porque ao finalizar esse vídeo, onde eu falava sobre nosso Deus Pai, sobre o meu paizinho, meu Abba Pai, Deus me tocou profundamente para contar um testemunho para você. Contar algo que aconteceu na minha vida. Gente, eu agradeço a Deus, sou imensamente grata porque eu tenho cumprido o propósito de Deus para minha vida nessa terra. Você cumprir e viver o propósito, mesmo passando no processo, é indescritível. Por quê? Porque eu estou em fase de construção, mas Deus tem me dado o privilégio de viver o propósito, mesmo estando no processo. É como se você estivesse no deserto, vivendo um manancial, comendo maná, água brotando, jorrando. Então eu quero te dizer algo que Deus permite sim que você passe pelo deserto, porque faz parte do crescimento aí para o seu propósito, para você estar habilitado para esse propósito. Porém, ele nunca te deixa sozinho. Ele sempre faz brotar maná no deserto, e é assim que Deus tem feito comigo. Então, você cumprir o teu propósito não é você alcançar milhares e milhões de pessoas ou você ter milhares de seguidores, mas cumprir o teu propósito é você alcançar um coração, uma vida. E é isso que me faz continuar escrevendo, é o que me faz continuar estudando, é o que me faz continuar trazendo essas mensagens para você, porque eu sei, tenho certeza que Deus alcança pelo menos um coração. Porque eu recebo feedbacks e é isso que me faz continuar. Eu recebo tantos testemunhos lindos e é isso que me faz continuar aqui com vocês trazendo essa mensagem, porque uma sementinha que você plante, que brote num coração fértil, ela germina e prospera milhares e milhares de vezes. E eu voltei aqui para te contar um testemunho que aconteceu na minha vida, entre vários, tantos milhares que Deus fez na minha vida. Mas esse em especial foi lá no Covid, para te mostrar que Deus nos cuida. Assim, Deus ele se preocupa em cada detalhe da nossa vida. Ele se preocupa com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com os desejos do teu coração, que muitas vezes não são os desejos dele, mas ele se preocupa com isso. E ele se transforma sempre aquilo que o inimigo lançou na tua vida para ser maldição. Deus tem o poder de transformar em bênção. E foi lá no Covid, lá atrás, que eu passei 14 dias trancada numa casa, a ponto de morrer, sem poder respirar direito. Parecia que o meu corpo estava pegando fogo, eu não conseguia sentir cheiro de nada, eu não conseguia sentir gosto de nada. Eu emagreci 5 quilos, eu estava debilitada, cuidando de 2 crianças. Consegui um dia sair para o hospital, mas só me deram paracetamol e mandaram para casa para morrer, porque muitas pessoas estavam sendo aí levadas pelo Covid. Inclusive, na época, eu perdi meu irmão, minha cunhada para o Covid, mas aprove Deus assim, né? Permitiu, porque em tudo Deus tem um propósito, mas o propósito dele era me curar. E eu passei ali, né, nesse vale da sombra e da morte, né, como diz lá em Salmos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas, né, uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. E é assim que eu tenho vivido, não só de falácias, mas de prática. Eu tenho vivido, né, tantos os momentos bons como os momentos de vitória, que tem sido muito maior. Então Deus permitiu que eu passasse por esse vale. E eu sofri muito, 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 muito. E eu tava lá pela segunda semana, eu estava com muita vontade de comer um bolo, uma cuca de banana. Mas eu tava com vontade, mas eu não comia nada, porque eu não sentia o gosto, não sentia o cheiro. Mas do nada me deu uma vontade de tomar um chá e comer aquela cuca de banana. Quando eu fui no armário para pegar os ingredientes para fazer, a cuca não tinha trigo. Não tinha trigo. Eu falei, puxa, que pena, a única vontade que eu senti, a única coisa que eu senti vontade de comer, não tem um ingrediente aqui em casa para fazer. Então eu deixei essa ideia para lá, e ali naquele momento de angústia, de dor, eu amamentava ainda, e eu lembro que eu tinha que amamentar com máscara, e eu ficava sem ar. Então foi muitas noites, muito atribulada. Graças a Deus, Deus usou, né, pessoas para ir lá em casa levar remédio para mim, uma enfermeira, acho que foi a Paty na época, que eu sou muito grata a Deus pela vida dela. E ela levou para mim aquele kit, né, de medicamentos que os médicos não davam. Então comecei a tomar aquele remédio, mas não tinha evolução, não fazia efeito nenhum.
E aí passou uns 3 dias daquele dia que eu senti vontade de comer essa cuca. Uma irmã, que era uma amigona lá do círculo de oração, da sede em Bituba na época, ligou para mim e disse assim: minha amada, eu acordei hoje, Deus mandou eu levar um mimo para você. Eu não sei por quê, mas ele mandou levar um mimo para você. Falei assim, que bênção, irmã, eu recebo, né? Agradeço aí pelas orações e o mimo de Deus é sempre bem-vindo. Ela falou assim, ó, não é coisa assim grandiosa e tal, mas é algo que eu acho que você vai gostar, porque eu não entendo por quê, mas Deus mandou eu levar para você. Aí falei, tá bom, então pode trazer, irmã. Aí ela levou lá uma sacola e pendurou no portão. Meu filho foi buscar, eu agradeci, entrei. Quando eu coloquei na mesa, gente, era era um bolo, uma cuca de banana alemã. A melhor cuca que eu já comi na minha vida. Ela tinha um creme por dentro, assim, de doce de leite, eu não sei. Mas, gente, ela falou assim, ó, Deus mandou essa cuca. Eu liguei para agradecer ela. Deus mandou essa cuca para você tomar um chá com ele. Gente, naquela tarde eu comi aquela cuca, fiz um chá. As crianças, né, não gostavam, né, o Gabriel, né, que estava doente também, mas ele era assintomático. Ele não tinha vontade de comer e nem gostava muito de bolo. Mas eu sentei à mesa, fiz um chá, orei, né, agradeci por aquela cuca, e foi a cuca mais deliciosa que eu já comi na minha vida. E eu chorei, eu agradeci, porque na época eu postei também, né, assim, não em vídeo, mas eu postei uma foto, e eu tenho essa foto, uma hora eu vou compartilhar com vocês, como Deus é fiel, gente. Ele se preocupa nos mínimos detalhes, e eu que não sentia gosto de nada, cheiro de nada, eu senti o gosto daquela cuca, e eu me deliciei naquela cuca ali, e foi assim, tremendo, assim. Ai, não foi pela cuca, gente, o gesto de Deus, o cuidado. O cuidado de Deus, quando Ele nos ama, Ele não deixa faltar nada, nada. Você pode passar o mais apertado que for, mas Ele não deixa faltar nada. E para finalizar o meu testemunho, na outra semana, meu irmão estava fazendo uma live, meu irmão, que é o pastor Edilson de Jesus, estava fazendo uma live. E ele falou assim, ele era da Catedral da Adoração, eu sou da Assembleia desde que nasci, então eu não tinha esse costume de colocar aquele copo de água do lado do vídeo. E ele disse, ó, eu vim ministrar cura para tua vida, e se você crê, se você tem fé, coloque aí um copo d'água, uma garrafa de água aí do lado do seu vídeo que Deus vai te curar. E eu, com fé, eu já estava sem forças, com fé coloquei uma água, e eu falei, Jesus, eu tenho fé, eu não tenho esse costume de fazer, mas eu tenho fé que o Senhor trabalha da maneira que o Senhor quiser, o Senhor tem multiformes maneiras de trabalhar na nossa vida, de curar, tu age como tu quiser. Deus deixou a medicina, mas quando a medicina não dá conta, Deus entra em ação quando Ele tem um propósito. Aí eu coloquei, meu irmão ministrou a oração, foi tremendo, ele abençoou aquela água. No final da oração ele falou, agora tome essa água. E eu abri a garrafa, tomei de um gole essa água. Quando eu acabei de tomar, gente, subiu um calorão no meu corpo, eu comecei a tossir, suar desesperadamente, encostei na parede e fui caindo no chão. E o meu filho preocupado, mãe, o que tá acontecendo? Eu só fazia assim para ele, tossia, suava. E eu passei ali uns minutos, não sei se 5, 10 minutos, naquela agonia. E quando eu parei de tossir, quando eu parei, que eu voltei ao meu fôlego, eu levantei. Desculpe. Não tem como não chorar, eu levantei daquele chão totalmente curada, pra glória de Deus. Eu levantei daquele chão totalmente restaurada. Eu levantei daquele chão totalmente curada. Eu tenho amigos, colegas que tiveram Covid também até hoje, não sentiram mais gosto direito das coisas, não sentiram mais o cheiro direito de coisas, mas eu senti no mesmo dia eu comecei a sentir gosto, sentir cheiro das coisas, eu comecei a me alimentar, meus filhos foram curados, a minha casa foi curada. Então, estou passando aqui para contar para vocês esse testemunho. Tenha fé, não importa seja qual for o vento, seja qual for a tempestade que você esteja enfrentando, não perca a tua fé, não deixe de lutar.
Se levante, se posicione, lute, segure firme com todas as tuas forças, na tua fé, no teu Deus Pai, porque Ele cuida. Ele cuida dos seus e Ele tem me cuidado até hoje. Já me curou de outras doenças também, que outra hora eu conto, para o vídeo não ficar tão longo. Mas Deus, Ele tem o poder de te curar, basta você ter fé. Assim como ele disse para a mulher do fluxo de sangue que há 12 anos sangrava, ela só encostou na orla e ela foi curada, porque foi um ato de fé. Um ato de fé. Então levanta, te posicione e tome posse da tua cura. E eu não sei o que luta você está enfrentando, eu não sei o porquê que esse vídeo chegou até você. Mas se ele chegou até você, eu quero que você tome posse da cura. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.